Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma ferramenta linda chamada Theta Healing. E eu estou aqui também para responder as perguntas de vocês sobre essa ferramenta. E então, vamos começar falando sobre esse caminho de cura, de conexão com todas as coisas lindas. Vamos falar um pouquinho sobre esse caminho. E então, vamos lá. O Theta Healing, eu descobri ele há mais ou menos 6 anos atrás. E o Theta Healing ele foi trazido para o mundo há mais ou menos 25 anos atrás. Ele foi trazido por uma americana chamada Vaiana Stable, uma pessoa linda, uma pessoa realmente muito amorosa e muito especial. Então, ela traz no livro dela que, na verdade, essa ferramenta é uma ferramenta que sempre existiu no mundo e que de tempos em tempos, quando o planeta, quando a humanidade está pronta para redespertar, para acordar de novo, essa ferramenta vem à tona por alguém. E ela foi a pessoa que trouxe dessa vez essa ferramenta para nós. Então, desde que eu me formei, antes de eu me formar, eu sou formada em fisioterapia, a minha graduação é fisioterapeuta. E eu me formei em fisioterapia para atuar na área de cura energética, porque quando eu me formei em fisioterapia, eu já queria trabalhar com acupuntura, eu já tinha feito o primeiro curso de acupuntura, então eu precisava de uma certificação na área de saúde para atuar como acupunturista. E eu me apaixonei pela acupuntura, e porque eu via que essa técnica, ela fazia a conexão entre o homem, o céu e a terra. Em um dos livros mais tradicionais da acupuntura, ele traz que o equilíbrio do homem, na nossa saúde, num aspecto mais amplo da nossa saúde, ela existe quando a gente traz o equilíbrio entre o yin e o yang, entre as forças do céu e da terra, entre o espiritual e o material, entre dentro e fora, alto e baixo. Quando a gente tem essa harmonia entre esses campos, nós estamos em saúde. E quando nós estamos em desarmonia, nós estamos em processo de adoecimento, e dependendo da quantidade dessa desarmonia, esse adoecimento ele é mais amplo ou menos amplo. Então eu me apaixonei, porque eu já tinha no meu processo de caminhada uma questão espiritual muito forte. Eu acreditava muito nas questões energéticas porque eu vivia elas na minha vida. Eu vivia questões de intuição, de percepção, de prever, de sentir algumas coisas. Então eu tive que estudar muito sobre cursos nessa área de espiritualidade. E então, para me compreender e compreender o que acontecia comigo e até ajustar os meus campos para saber como conduzir isso sem sofrer com essas questões energéticas, espirituais, enfim. Mas a minha vida era muito voltada e dedicada ao caminho espiritual. Isso era o que mais me movia, era o caminho espiritual. Então, quando eu encontrei uma ferramenta que eu poderia trabalhar profissionalmente, que estava alinhando a minha profissão ao caminho espiritual, eu fiquei muito, muito feliz. Eu lembro do primeiro dia na minha aula de acupuntura, que eu me emocionei e eu falei, caramba, eu descobri o meu caminho. E aquele dia foi o primeiro passo dentro desse caminho. E eu fui fazendo muitos cursos na área de cura energética. Então eu fiz 3 cursos de acupuntura. Dentro desse caminho de acupuntura eu fiz vários outros, dentro da medicina chinesa, fitoterapia chinesa e entre outros. Então eu fui fazendo vários outros cursos. Reiki 1, Reiki 2, Reiki xamânico, cromoterapia, radiestesia, reflexologia, EMF, EFT, cura prânica. Eu fiz todos os níveis de cura prânica até o Yoga Hatha 1 e 2. São tantos cursos que eu até esqueço quais são eles. Enfim, foram muitos.
Então, eu vivia fazendo essas técnicas de autoconhecimento e cura para me compreender em primeiro lugar, para aprofundar a minha força energética e saber lidar com os campos de energia que eu sentia em mim e nas pessoas que estavam ao meu redor. Eu perdia muito fácil a minha energia, eu passava mal energeticamente. Se eu estava do lado de uma pessoa que estava com dor, a pessoa ficava boa e eu ficava com a dor. Então eu precisei aprender a lidar com o meu campo energético, eu precisei entender como as energias funcionavam, e para isso eu fui fazendo curso, fui investindo em mim. E aí eu fui aprendendo a fazer isso. Não só fazia curso, mas eu ouvia, estudava muita coisa, palestras, livros, exercícios, meditações. E aí eu fui aprendendo a lidar com as energias do céu. Eu achava que as energias da Terra iriam diminuir a minha espiritualidade. Se eu me conectasse com as forças da Terra, que eu iria diminuir a minha potência na minha conexão espiritual. Então eu não focava na minha conexão com a Terra, eu focava na minha conexão espiritual. E aí chegou um tempo que eu senti que tinha alguma coisa faltando, a minha energia, a minha potência, a minha força, até física, a minha força energética, ela estava dando uma parada, ela não ia adiante, eu não estava conseguindo expandir. E foi dentro de um dos cursos de Theta Healing, eu lembro, foi com uma sessão com Sandra Chander, que é uma linda amiga minha, uma instrutora maravilhosa de Theta Healing. A gente estava fazendo curso junto de doenças e desordens lá no Rio de Janeiro, com o Gustavo Barros, uma pessoa também muito linda, um instrutor muito lindo. E a gente estava junto lá numa turma muito legal. E eu lembro que ela fez uma sessão de conexão, a minha conexão com a Terra. Eu já estava fazendo alguns movimentos para resgatar essa força, porque eu já tinha entendido, olha só, eu estudei isso na acupuntura, mas eu não tinha linkado. O equilíbrio está na harmonia entre o Yin e o Yang, entre o céu e a terra. Mesmo eu estudando isso a fundo, eu não tinha ligado que eu estava desconectada da terra e só queria o céu. E aí, eu lembro dessa sessão que no meu subconsciente eu estava associando a Terra às questões densas do ser humano. A distorção dos valores, aos pecados, entre aspas, a distorção do poder, a manipulação, a todas as distorções do ser humano, eu estava associando essas distorções à energia da Terra. Então eu queria me desconectar da energia da Terra. Eu só trabalhava os meus chakras do cardíaco para cima. Então o meu corpo, do plexo para baixo, estava pequenininho, estava sem força. E o meu corpo do cardíaco para cima estava bem grande. Isso fazia com que eu não tivesse força de aterramento, de estrutura, de segurança, sabe, de firmeza. Qualquer coisa me ficava aérea. E aí depois dessa sessão, foi um marco essa sessão. Eu já sabia, nessa sessão eu já sabia que eu tinha que resgatar a minha força da Terra. Nesse momento eu já tinha entendido que a Terra era parte de Deus. Que a Terra não é, a energia da Terra não é uma energia negativa. É uma energia pura, sagrada. É a energia divina que traz a materialização, a estrutura desse corpo para que a gente esteja aqui. Se a gente não tem uma boa conexão com a Terra, a gente não vai ter uma estrutura para ter uma boa conexão com o céu. Porque a gente não vai ter a força para trazer essa conexão espiritual para a Terra. E se a gente só tem uma conexão mais forte com a Terra e não tem uma conexão espiritual, a força da Terra pode estar distorcida, porque não tem o suporte, a guiança e essa compreensão que vem de uma fonte mais elevada. Então, a energia unida do céu e a terra dentro de nós, do espiritual e do material, de dentro e fora,
é o que mantém a gente no equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Então eu fui aprendendo isso, mas eu precisei fazer um trabalho em mim profundo, porque a minha questão de desconexão com a Terra era profunda. Por coisas que eu tinha vivido nesta vida e por coisas que eu tinha vivido em outras realidades, em outras vidas paralelas ou realidades ou outras vidas, em que eu tive que trabalhar o perdão, onde eu tive que me perdoar outras pessoas, onde eu tive que fazer esse resgate de coisas que eu tinha produzido aqui e que eu não queria olhar, ou coisas que as pessoas tinham produzido aqui, que, enfim. E eu fui desvendando isso e curando a minha energia com a Terra. E aí vieram muitos presentes. Aí vieram os índios na minha vida, veio a força xamânica que eu nunca imaginei que eu teria uma força xamânica. E eu lembro que foram feitos alguns toréis, alguns rituais na fogueira para trazer, redespertar essa energia em mim, xamânica. A energia xamânica é uma energia indígena, é uma energia da estrutura da sabedoria espiritual vindo da terra, vindo do conhecimento sagrado da terra, das nossas ancestrais, dos nossos ancestrais indígenas, da nossa raiz natural e tão linda e tão pura. E aí veio foi nesse movimento que começaram a vir as energias xamãs. E eu lembro que no curso que eu fiz no México, um curso que a gente fez de 21 dias no Theta Healing, a gente trabalhou muito, um curso de instrutor que a gente fez, ela trazendo pra gente o curso de anatomia intuitiva e criança arco-íris, que é um curso que trabalha a magia assim de uma forma muito linda, trabalha a nossa consciência cósmica mesmo, de muitas coisas que a nossa mente comum poderia pensar, nossa, será que é possível isso? Sim, é possível. O nosso pensamento e a nossa força é tão absoluta quando a gente sabe focar. Nós podemos fazer coisas muito lindas na Terra, sabe por quê? Porque nós somos filhos das estrelas, nós somos filhos da Terra e somos filhos do céu. Nós somos e temos a força do universo dentro das nossas células. A gente só precisa saber acessar essa força. Nós podemos ler pensamento, nós podemos escanear um corpo e ver tudo que tem por dentro dele. Nós podemos fazer assim e harmonizar os chakras. Nós podemos fazer cura instantânea. Nós podemos desvendar o subconsciente de alguém, entender os processos profundos de cura, saber os caminhos para aquela pessoa se curar. A gente pode conversar com os anjos, com as plantas, com os animais, com o corpo. A gente pode conversar com cada célula do nosso ser. E o Theta Healing ensina esse caminho. É através dele e é um caminho absolutamente fácil, absolutamente simples, que qualquer pessoa pode aprender. E é um caminho que não precisa, o primeiro passo para esse caminho não precisa de nenhum pré-requisito. O único pré-requisito que a gente tem que ter para entrar nesse percurso lindo é acreditar numa força maior. Mas não precisa ter uma religião. Qualquer pessoa de qualquer religião pode estar fazendo esse caminho. Tanto que num dos cursos que a gente estava fazendo nesse lado da anatomia intuitiva no México, tinha um padre fazendo um curso de instrutor para dar aula de Theta Healing. Eu estava falando lá nesse lugar no México, onde a gente estava fazendo muitas leituras muito mágicas, de leitura de pensamento, de saber enviar um pensamento para outra pessoa captar, de saber captar um pensamento do outro, de saber ler as características mais fantásticas da pessoa, de saber encontrar a magnificência do outro e levar ela para esse lugar, encontrar as virtudes sagradas do outro e levar essa pessoa para encontrar essas virtudes. Encontrar também as partes que precisam ser ajustadas sempre a partir de um lugar de amor e nunca a partir de um lugar de julgamento, mas trazendo para essa pessoa quem ela é dentro da magnificência dela e mostrando que existem algumas questões que ela está absorvendo como crenças
que podem ser liberadas se ela quiser. Então, nesses dias que a gente estava lá, em que as pessoas faziam leituras em mim, praticamente 100% das pessoas durante todos os dias viram energia xamânica em mim. E eu tenho a estética um pouco de... Eu gosto muito da linha indiana, eu me identifico muito. Então lá, eu tava cheia de negócio indiano, de roupa meio assim, sabe? E toda assim, tipo vestida de indiana, e as pessoas olhavam e viam uma xamã. Não, eu tô vendo uma xamã. Eu falei, gente, é sério? E outra pessoa, não, eu tô vendo uma xamã. E aí, eu tô vendo uma xamã, tal, uma energia assim. E todo mundo via uma xamã em mim. E eu ficava, e coisas muito lindas foram reveladas. E naquele momento, eu entendi que a minha energia com a terra tinha sido resgatada. Eu fiquei muito, muito feliz. E eu pude comprovar que não existe força, não tem como a gente ter a estrutura de trazer a força do céu se a gente não tem a força da terra. E se a gente tem a força da terra, assim a força do céu, a gente também não tem estrutura. A gente precisa do yin e do yang para ter a plenitude nessa nossa realidade aqui. Se a gente quer acender uma vela, tem que ter a vela e o pavio e o fogo, né? Se tem um fogo e não tem um pavio, não tem vela. E se tem a vela e o pavio, mas não tem a chama, a vela não tem serventia por si, né? A não ser estética tal, para enfeite, mas o propósito da vela, né? Ela não existe, porque um precisa do outro. O corpo, ele tem a parte yin, que é a matéria, e dentro dele tem o metabolismo que faz essa matéria funcionar, tem o espírito, tem a alma, que é essa parte mais yang, que faz o corpo funcionar. Um corpo vazio não tem vida, e um espírito sem corpo não pode estar nessa nossa realidade. Então as coisas se complementam. Assim eu aprendi que eu precisava equilibrar as minhas forças. E para mim não foi um caminho tão simples, porque eu realmente tinha questões com a terra. E eu tive que mergulhar e encontrar muitas questões. O que a gente chama de crenças dentro do Theta Healing. As crenças são tudo aquilo que a gente acreditou ser verdade. Todas as informações que a gente adquire como verdades, a gente forma o que nós chamamos no Theta Healing de sistema de crenças. E o sistema de crenças, ele comanda o que a gente vibra, né? O que a gente vai atrair para nós. Malu está me perguntando, durante muito tempo vi a Terra como um lugar impuro, que não deveria usufruir a vida aqui. Sempre me questionei como pode Deus criar, nos colocar num lugar tão ruim. Pois é. A live é sobre o quê? A live é sobre Theta Healing, tá? Acabei de chegar, seja muito bem-vinda. A live é sobre Theta Healing. A gente vai trazer esse caminho. Deixa eu colocar aqui, Theta Healing. Pronto, tá fixado. Então, eu aprendi a ver a Terra como parte de Deus. E sabe o que acontece? A gente pode escutar a Terra. É muito incrível. Incrível não, é crível. É simplesmente fantástico. Nós podemos escutar a terra. Nós podemos escutar os rios. E nós podemos conversar com os rios, com o mar e com coisas que vocês nem imaginam. Porque tudo tem vida, porque tudo tem energia divina. De acordo com a física quântica, porque o Theta Healing é baseado na física quântica. Ok, então esse caminho é um caminho que vai desvendar os nossos sistemas psíquicos e vai nos conectar com totalidade à energia de tudo o que é. Vaiana chama a energia de tudo o que é, de Deus, Deus é criador, criadora de tudo o que é.
E essa energia cósmica está em tudo, absolutamente em tudo. E a gente pode se conectar com essa energia através do amor incondicional. Só que para acessar isso com uma fluidez melhor, ela descobriu as ondas cerebrais teta. E aqui está todo o segredo da questão. Nosso cérebro produz 5 ondas cerebrais. E uma dessas ondas cerebrais é a onda teta, que vai de 4 a 7 Hz. Hertz é uma frequência. Essa onda cerebral é produzida quando a gente está dormindo, no nosso estado de sono, onde o nosso cérebro se abre para produzir sonhos. Nesse momento, a formatação dessas ondas cerebrais faz com que a gente possa criar a realidade de uma forma instantânea. Então ela descobriu que se a gente entra em teta acordado, sem estar dormindo, se a gente treina o nosso cérebro para entrar numa onda teta, estando desperto, a gente pode mover coisas em vários níveis de realidade. No nível físico, no nível psíquico, no nível espiritual, no nível energético, no nível emocional. E cientificamente, não só a Vaiana fala isso, mas eu já li várias literaturas, dentre elas não só literaturas científicas, mas também outras literaturas espirituais, como a canalização de Arcanjo Metatron, para quem conhece. Eles falam que a frequência que a onda teta alcança permite com que as partículas sejam mudadas de lugar, apareçam, reapareçam, e elas acessam o universo de uma forma que faz com que as coisas se manifestem de uma forma muito rápida. A gente ensina o cérebro dentro do curso a entrar em onda cerebral teta conectado ao amor incondicional. Todos os comandos, porque a gente trabalha com comandos dentro do Theta Healing e muitas outras coisas. Mas todos os passos, a gente pede autorização a cada passo e todos eles são conectados ao amor incondicional, com plena liberdade de livre-arbítrio e conectada ao bem maior. A gente não faz nenhum tipo de condução que não seja para o bem maior ou conectada às virtudes sagradas. Então é uma ferramenta de despertar de consciência e de evolução espiritual. É uma ferramenta que ensina a gente a autocura, não só a autocura, mas a cura também de outras pessoas. Então é um caminho que você pode fazer para si mesmo, para aprender a se curar, para aprender a se conhecer, para aprender a entender o ambiente onde você está, escanear, para aprender como liberar uma energia que está parada, ou um espírito que precisa voltar para a luz, para entender e curar um cachorrinho, um gatinho, alguém que você ama, para entender melhor o que está acontecendo com você ou com o outro. Pode ser apenas para você que você faça essa ferramenta. E pode ser também que você queira fazer ela a nível profissional e se tornar um profissional na área, para você atender as pessoas profissionalmente, porque todos que fazem o curso recebem um certificado internacional como terapeuta Theta Healer. Você tem esse certificado, todo mundo tem. Todo mundo que faz o curso tem. Você vai atuar como profissional se você quiser, ou você vai atuar apenas para sua autocura se você quiser. Está qualificado para fazer um ou outro. Quando você termina o curso, você não fica ao léu, não. Eu tenho toda uma estrutura que eu acolho as pessoas depois do curso. Então a gente tem um grupo de WhatsApp onde eu coloco todas as pessoas lá e eternamente fico ali, dando suporte, tirando dúvidas. Às vezes eu coloco alguma sessão para exemplificar como é que é feito todo o trabalho. Quando vocês têm alguma dúvida, vocês colocam lá e eu dou suporte. Antes dessa quarentena a gente se reunia uma vez por mês, gratuitamente, para eu estar pessoalmente com vocês e dando orientações, fazendo grupo de estudo. A gente fazia roda de cura junto, fazia sessão junto. Então eu me disponibilizo inteiramente para a gente dar esse suporte depois do curso. O primeiro curso, que é a entrada para esse caminho, chama-se DNA Básico. E esse nome não é porque ele é básico, é porque ele é estrutura.
porque ele não tem nada de básico, ele é bem completo. Nele você vai aprender os alicerces mais utilizados durante todo o percurso do Theta Healing. Porque existem vários cursos dentro do Theta Healing. É obrigado a fazer todos? Não, não é obrigado a fazer todos, mas quando você começa, você vai entendendo que, sabe, eu fico pensando assim, pra que a gente veio pra Terra? Eu sempre pensei isso. O que eu vim pra Terra? Eu vim pra Terra para despertar a minha divindade de novo, para liberar algumas inferioridades e voltar a amar, a me fortalecer, a me curar, a perdoar. Então eu vim para evoluir, para crescimento em todos os níveis, certo? E por que a gente nasce e às vezes morre apenas trabalhando para o externo? Eu acordo, aí eu vou para a escola, me formo, aí eu vou para o trabalho, um trabalho tradicional, e constituo uma família, e compro uma casa, um carro, envelheço e morro, pronto. Aprendi algumas coisas naturais, que todo mundo vai aprender, e acabou. Então eu entendo, pra mim, isso é a minha percepção da vida. Eu entendo que eu posso fazer um pouco mais por mim, porque eu sou o meu maior investimento, o meu maior tesouro, e a minha finalidade aqui sou eu. Sou o que eu construo. Então, se eu tiver ferramentas para construir melhor, eu vou trazer uma melhor qualidade para essa missão minha. Eu vou poder cumpri-la com mais facilidade, mais brilho, mais leveza, mais amor. Então, durante todo o processo, desde a minha adolescência até hoje, e de hoje para frente, eu vivo nessa base. Eu sou o meu objeto de estudo, o meu laboratório. O que eu faço comigo reflete na minha própria vida. Então, se eu melhorar a minha condição de pensamento, sentimento e ação, se eu despertar os meus dons divinos, eu vou poder viver aqui sem sofrimento. Sim, é possível viver na Terra sem sofrimento. Eu lembro que quando eu estava com mais ou menos, até antes dos 20 anos, na minha adolescência, eu pedia para Deus incessantemente, eu quero ver tudo. Eu tinha essa frase que eu fazia todos os dias: Deus, eu quero enxergar a verdade por detrás das ilusões da matéria. Me permita ver e enxergar através das ilusões da matéria. Eu quero ver a verdade. E aí, junto com isso, eu pedia que eu tenha força, maturidade e estrutura para enxergar a verdade. E eu repetia isso, eu repetia muito isso. Por quê? Porque eu achava que naquela época, eu era muito ingênua. Eu acreditava em tudo que as pessoas falavam. E por isso eu passei por muitas coisas na minha vida. Então eu queria adquirir o meu discernimento, a lucidez e a minha própria guiança de encontrar a resposta através do meu coração. De eu poder sentir Deus e ser guiada diretamente por Ele, diretamente ouvir Mestre Jesus, ouvir Krishna, Buda, ouvir os anjos, ouvir Mãe Maria, ouvir Mãe Kuan Yin ou qualquer outro ser divino. Eu queria muito essa experiência, muito. Eu ansiava muito por essa experiência. Então eu achava que quanto mais eu despertasse os meus dons divinos e abrisse os meus chakras, meus sistemas intuitivos, mais eu ia me proporcionar esse sonho que eu tinha de ver a luz, de ver um anjo, de ver um mestre na minha frente. E assim eu fiz. Eu fiz muitos anos de exercícios antes de conhecer o Theta Healing. Como eu falei para vocês, eu fiz muitos cursos antes e eu fazia muitas meditações e muitos exercícios. Eu acabei abrindo mesmo alguns sentidos psíquicos. E aí eu precisei ajustar, porque ficou muito aberto. Eu precisei ir ajustando e alinhando, até que chegou o Theta Healing na minha vida. Também uma das outras ferramentas no meio foi a regressão. Eu me tornei também professora de regressão. E na verdade não é só regressão, é uma técnica chamada psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Uma linda ferramenta também.
trazida por Mauro Quitico, que é um médico homeopata, e ele traz dentro dessa ferramenta como viver aqui com a percepção do eu superior. E lindo o caminho também. Eu fiquei, não lembro se foram 6 anos, bem profundo dentro desse caminho. Mas me tomava muito tempo, eu não conseguia ser instrutora de Theta Healing e instrutora de regressão. Porque a instrutora de regressão, eu era uma professora de 2 anos, é um curso de 2 anos, onde eu tinha que preparar a aula, onde eu tinha que dar monitoria, corrigir prova, era realmente um curso assim. Então me tomava muito tempo. Então eu escolhi liberar esse caminho de regressão e ficar apenas com o Theta Healing. Mas eu utilizo dentro do consultório todas as ferramentas que eu tenho, eu junto e trago para a pessoa aquilo que ela precisa. Mas dentro do Theta Healing tem tudo, você aprende a fazer tudo dentro do Theta Healing. Você aprende a trabalhar com cristais, com regressão, com progressão, com intuição, com premonição, com tudo. Você aprende a trabalhar com liberação de crenças, com liberação de padrões bloqueantes, com despertar dos dons do amor incondicional, liberação de energias, limpeza energética, conexão divina, leitura de anjo, leitura intuitiva, cura instantânea, cura através de uma sessão, compreender a si mesmo, compreender e focar os seus pensamentos. Você aprende a criar sentimentos. Claro, você só vai criar sentimentos positivos dentro do Theta, mas você aprende uma gama de coisas. Eu só estou falando de algumas coisas, porque tem outras que a gente aprende que são nos cursos mais avançados do Theta Healing, e que eu nem vou citar aqui agora. Mas é um caminho bem amplo e bem completo. Assim, dentro do DNA básico também a gente aprende manifestação. Então a gente também manifesta a nossa alma gêmea dentro do curso. A gente faz manifestação de qualquer coisa, manifestação mesmo. É um carro que eu quero, uma viagem, ou eu quero manifestar algo espiritual, algo psíquico. Qualquer tipo de manifestação, em qualquer nível, a gente ensina como manifestar. Tudo isso a gente ensina no curso de 3 dias. É bem intenso, tem muitas práticas e é um casamento entre teoria e prática. Esse curso era um curso absolutamente presencial. Nunca houve, e Vaiana, que trouxe o Theta Healing para o planeta, nessa época, ela disse que não era possível fazer o curso online porque ela sabia da importância do curso presencial. E aí muitas pessoas pediam, e de repente nessa pandemia ela intuiu de reformatar esse curso para encaixar na necessidade online. Então ela fez isso durante esses meses e agora ela lançou a possibilidade dos instrutores dar o curso online. Então existe uma matriz, essa matriz chama Think, que Theta Healing Knowledge, essa matriz é nos Estados Unidos. Todos os instrutores são associados a essa matriz nos Estados Unidos. Então a gente tem um cadastro lá e todas as pessoas que fazem o curso, elas recebem o seu próprio cadastro lá. Então todos ficam individuais. Não existe uma hierarquia. Você fica individual. Você pode fazer pergunta direto para eles. Você vai estar dentro do site deles com todas as informações diretas do site dos Estados Unidos, com o seu login, com a sua senha e com o seu acesso. Então todos os instrutores seguem as instruções e nós temos um contrato, apesar de sermos instrutores livres, mas nós temos um contrato com o Think. Então nós seguimos as orientações deles para manter esse contrato vigente sendo instrutores do Think. Então todas as pessoas que se formam no Theta Healing recebem essa independência e você tem o seu contato direto. Apesar de que você vai ter sempre os seus instrutores ali para te apoiar, para tirar uma dúvida, para o que você precisar, mas você vai estar ligado diretamente com seu acesso aos Estados Unidos, a matriz deles. E a gente tem um site que é
traduzido para português, então você vai ter as suas informações na sua língua, mas se você quiser também estar em inglês, no original você só é colocar que você quer inglês e você vai ter lá o site, que você escolhe a língua que você quer que seja traduzido o site. Então é um caminho reconhecido, porque o Theta Healing é uma marca registrada. E Vaiana, ela teve bastante trabalho para ter isso registrado. Ela ficou muitos anos até que ela conseguiu ter o Theta Healing como uma marca registrada. Então o Theta Healing é uma marca, é uma empresa, é uma instituição séria que está em todo o planeta. E ela foi trazida para o mundo com um processo de construção. E um dos processos de construção foi a cura de Vaiana do seu próprio câncer. Ela teve um câncer no fêmur direito e esse câncer estava no estado muito avançado e ela sofria muito desse câncer. Então, antes disso, ela já nasceu intuitiva, ela já sabia fazer leituras, ela via as pessoas, ela tinha a percepção espiritual, ela conversava com os seres no plano espiritual e ela conversava muito com Deus. Ela dizia que tudo ela conversava com Deus, é como uma conversa íntima que ela tinha. E ela conseguia fazer leituras nas pessoas, ela trabalhava com leituras, fazendo leituras. Até que um dia aconteceram várias coisas, eu conto a história mais detalhada no curso e vocês também ganham um livro. Dentro do curso você tem um material que é o manual e o livro. E dentro do livro tem toda a história dela, bem detalhada. Mas enfim, o Theta Healing foi sendo construído. Primeiro foram as leituras, depois as curas instantâneas. E foi assim que ela se curou do próprio câncer, instantaneamente. Então ela tinha os exames de antes e os exames de depois. E algumas pessoas não se curavam instantaneamente. Ela fazia as curas, o comando de cura instantânea, e as pessoas não se curavam. E ela tentava entender e perguntava para Deus por que algumas pessoas não se curam e outras se curam. Sim, tem em Portugal, tem praticamente todos os países já a Theta Healing. Theta Healing tem em Portugal e eu tenho amigos que dão Theta Healing em Portugal, mas a gente vai dar um curso online. Então você pode vir, você pode fazer de lá de Portugal para cá. Eu só não sei como é que ficam os valores, mas a gente pode pesquisar para ver como é que ficam os valores, tá? Mas sim, você pode fazer o curso online, qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta pode fazer o curso com a gente. É online, eu só vou dar a senha, a gente faz pelo Zoom. Então são 3 dias de aula e a gente se conecta e a gente faz. Sim, você pode fazer seu curso. Então ela percebeu que algumas pessoas não se curavam. Então ela perguntando para Deus por que acontecia aquilo. Ela entendeu que existia um sistema de crença. Ou seja, se a pessoa acreditasse que precisava da doença, por algum motivo, a doença não ia embora. Por causa do livre-arbítrio da pessoa. Então, por exemplo, se eu achar que eu preciso estar doente para receber carinho, eu vou estar doente, aquela doença não vai embora. A doença na cura instantânea só vai embora quando o corpo está pronto para liberar, quando o corpo não precisa mais daquela doença para aprender nada. Mas se o corpo acha, o corpo, a mente, a alma, alguma coisa dentro de você acha que precisa de uma doença para ter algum ganho, aquela doença vai ficar ali. E aí ela descobriu que existia esse processo de entender o subconsciente e desvendar o porquê, para que cada pessoa precisa daquilo. E desvendando o porquê, entendendo o para quê, a finalidade, o ganho e a virtude que a pessoa está ali precisando, a gente podia mudar o sistema de crença. E se a gente muda o sistema de crença, a gente muda tudo. Porque o sistema de crença é o que eu acredito. E aquilo que eu acredito vai se tornar realidade. Então eu preciso entender o que eu acredito. Só que acontece que a gente não sabe. A gente não tem acesso ao que a gente acredita que está construindo a nossa realidade. Porque existe um sistema subconsciente e inconsciente que é cerca de 90% do que nós somos. A gente só tem acesso a cerca de 10% do que a gente acredita. E os outros
90% que estão conduzindo por ser em maior quantidade está no nível inconsciente, subconsciente, eu não sei. Então pode ser que eu pense assim, eu quero muito encontrar a minha alma gêmea. E pode ser que no meu subconsciente pense assim, não, porque se você encontrar a sua alma gêmea, você vai se perder de você. Se você encontrar a sua alma gêmea, você vai perder sua liberdade. Se você encontrar a sua alma gêmea, você vai doar demais e vai sair da sua missão, vai só querer satisfazer o outro. Não, porque se você encontrar a sua alma gêmea, você não merece, você não pode, porque você tem que sofrer. Não, você não pode encontrar a sua alma gêmea porque você tem que estar conectado apenas à espiritualidade, não à Terra. Existem milhares de crenças que fazem com que a gente não encontre algo. Essas crenças estão ocultas dentro do subconsciente. Quando a gente encontra essas crenças e muda elas, a gente abre novos espaços, novas oportunidades e novas realidades dentro da nossa mente. A nossa mente é o grande computador da nossa realidade, tipo assim, aquilo que materializa as coisas. Então a gente precisa encontrar, compreender, ajustar e modificar as nossas crenças. Então o Theta Healing foi muito conhecido como uma ferramenta de transformação de crenças, mas o Theta Healing não é isso. Isso é um fragmento do Theta Healing. O Theta Healing é uma ferramenta de conexão com o universo, com Deus, com o amor. É uma ferramenta que devolve pra gente a conexão com o amor original. É uma ferramenta que devolve pra gente a condição de sermos virtuosos, de sermos grandiosos por dentro, de ativarmos a nossa magnificência e a nossa luz. E o caminho de mudança de crença é um dos caminhos para isso. Mas a gente pode, numa sessão, por exemplo, fazer uma leitura só de anjo da guarda. Eu já fiz várias vezes. Eu vou começar uma sessão e simplesmente aparece o anjo da pessoa e fala, dando conselho para a pessoa através de mim a sessão inteira. É uma sessão absolutamente sem palavras. Então, a cada sessão é uma sessão diferente, completamente diferente para cada pessoa, mesmo na mesma pessoa, cada sessão é uma sessão. O acesso ao subconsciente é a pessoa que permite. Claro que o Theta Healer, ele traz todo o campo de Theta e o amor e a segurança e tudo que eu vou ensinar no curso para que a pessoa esteja ali. E existem muitas coisas para fazer a pessoa abrir o subconsciente. Porque se a pessoa não abrir o subconsciente, se ela não quiser, não tem sessão. Em nenhum lugar, em nenhuma técnica. Se a pessoa não quiser que aquilo funcione, aquilo não vai funcionar. Porque o Theta Healing trabalha com o respeito do livre-arbítrio. A gente não vai rasgar a pessoa e tirar uma doença, tirar uma crença, um hábito, se a pessoa não autorizar. Porque nós não temos essa intenção e nem essa necessidade. Quando a pessoa busca o Theta Healing, ela tem que buscar, ela tem que entender o que ela quer. Eu não preciso querer eu curar o outro, é o outro que deve querer se curar e a gente é como se nós fôssemos um caminho, um conector, uma passagem para a cura dessa pessoa. Mas lembra que quando Jesus ele estava passando e uma pessoa pegou no manto dele e a pessoa disse, eu me curei, e ele falou, quem pegou no meu manto? E a pessoa foi eu, mestre, e eu me curei, e ele disse, não, você me curou, e ele disse, não, a tua fé te curou. Então, a nossa capacidade de permissão para a cura, ela é importante para qualquer aspecto de cura, em qualquer nível. Num médico tradicional, na medicina tradicional, na medicina chinesa, que é a acupuntura, tuiná, shiatsu, fitoterapia chinesa, que é super forte. Se a pessoa decidir não se curar, ela não vai se curar. Seja com cromoterapia, com radiestesia, seja com qualquer técnica, se a pessoa não quiser se curar, ela não vai se curar. E eu tenho muitos exemplos, tanto de uma pessoa que tinha algo muito grave e ficou absolutamente boa,
e uma pessoa que tinha questões que não eram tão graves assim e que se expandiram, vamos dizer assim, por mais tempo, porque tinha muitas questões que a pessoa não queria soltar. Então é uma ferramenta que trabalha muito com o livre-arbítrio, muito com leveza, amorosidade, discernimento, lucidez. É uma ferramenta que funciona. E eu já vi muitas coisas lindas acontecerem, tanto na minha vida quanto na vida de pessoas que eu atendo durante tantos anos. Eu atendo em consultório, quer dizer, agora online, né? Ainda de segunda a sexta eu atendo. Então, eu estou em contato com a parte de atendimento pessoal e também a parte de cursos. Eu amo fazer as duas coisas. Então, eu sei os resultados disso todos os dias. Eu continuo vendo as coisas lindas que acontecem todos os dias com as pessoas através dessa ferramenta. Como eu já pesquisei tantas ferramentas e eu já fiz tantos cursos, eu encontrei nesse caminho, o caminho mais livre e mais amplo e mais profundo de todas as ferramentas. Eu não estou dizendo que o Theta Healing é a melhor ferramenta de todas, é a única que funciona. Eu não estou dizendo isso. Todas as ferramentas são maravilhosas e todas elas funcionam. Eu estou dizendo que para mim o Theta Healing é que engloba tudo. Eu quero aprender cristal, eu aprendo dentro do Theta. Eu quero aprender campo energético, eu aprendo dentro do Theta. Porque o Theta é uma ferramenta de você acessar a onda cerebral Theta e fazer qualquer coisa. Você pode associar o Theta Healing a qualquer outra ferramenta. Então, por exemplo, até hoje eu faço acupuntura. Eu vou fazer uma sessão em mim, eu junto tudo. Às vezes eu coloco a agulha, pego os cristais da cura prânica e faço comando de Theta Healing em tudo. Aí eu comando as agulhas com a frequência do Theta, comando os cristais com a frequência do Theta, junto tudo, faço comando, tudo com Theta Healing. Mas eu não abandono as outras ferramentas, porque todas elas têm um alcance interessante para mim. Em todas elas eu estou usando o Theta, porque o Theta é uma frequência de onda cerebral, onde quando eu alcanço essa conexão e me conecto com a energia do amor incondicional, o Criador, Criadora, eu posso mover as coisas muito rapidamente. E uma sessão que eu demoraria muitas sessões para fazer sem o Theta, com o Theta, eu encurto muito a velocidade da resposta, porque ele tem uma potência muito grande por causa da onda cerebral Theta. Vocês podem pesquisar o que é uma onda cerebral Theta, cientificamente, qual o efeito que essa onda cerebral tem. Então nós temos, Vaiana, ela já colocou os eletrodos nela. Eu tô até para fazer esse exercício em mim, essa experiência em mim, para mensurar isso. Mas ela já colocou os eletrodos para ela comprovar que ela estava em onda cerebral Theta, estando dentro da ferramenta. Então é um processo de treino, mas é simples. É um processo de treino e repetição. Assim como qualquer coisa na vida que você vai fazer, desde aprender a matemática, aprender uma língua, aprender ginástica, escalar, né, uma flexibilidade, tudo você precisa de uma persistência, uma prática, uma intenção focada. Para você adquirir uma onda cerebral Theta consciente, é uma prática muito simples que a gente vai ensinar no curso, repetir. E depois do curso a gente vai continuar repetindo juntos nos grupos, nos encontros. Então é uma oportunidade que a gente tem de mudar o mundo, eu acredito. Por que mudar o mundo, Fran? Você não está viajando na maionese? Não, porque você sabe que o Theta Healing já tem mais de 500 mil pessoas no mundo que fazem Theta Healing. E se a gente consegue uma egrégora suficiente de pessoas que estão vibrando no amor, a gente consegue mudar a frequência do planeta. E nós estamos no processo de virada da frequência do planeta. Então, cada pessoa que se conecta ao amor incondicional e cura suas mágoas, feridas, raiva, vingança, depressão, tristeza, angústia, cada pessoa que cura suas questões está ajudando todo o planeta a se curar. Porque nós não só somos um, mas estamos todos interconectados energeticamente, espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente.
nós estamos todos conectados. Então, quando uma pessoa cura a raiva em si, está tirando um pedacinho da raiva do planeta. E isso reverbera em todas as pessoas. Então, a cura de uma pessoa também reverbera para o DNA dela. E vai ajustando a sua família, ajustando o seu relacionamento, os seus filhos. A vida da pessoa vai se organizando. Quanto mais ela vai se conectando com essa frequência teta e vai se curando, a vida dessa pessoa vai se organizando. Cada um no seu tempo, cada um nas suas áreas vai se organizando. Quanto mais você pratica, mais você tem resultado. Então isso é a velocidade de cada um que vai trazer. Então o teta é um bem maior, não só para a pessoa, mas para tudo que está ao redor da pessoa. Porque a gente vai aprender a vibrar. E uma coisa que a gente fala no curso, que eu vou falar aqui para vocês. Quando a gente aprende a estar em estado cerebral teta, a gente precisa tomar mais cuidado com os nossos pensamentos, ter mais atenção a eles e os nossos sentimentos. Porque quando a gente está em teta, tudo se manifesta muito rapidamente. Então, se eu estou frequentemente indo a teta e eu estou reensinando esse lugar para o meu cérebro, quanto mais eu faço o caminho, mais ele vai ficar fácil de chegar lá. Significa que se eu fizer qualquer comando em teta, de eu não mereço, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu sou feio, eu sou inferior, eu sou tudo que eu sou ruim, aquilo vai se manifestar. Se você fala mal de alguém, aquela energia vai ficar grande. Então a gente traz esse cuidado e a gente fala isso muito seriamente no curso, que cuidado, tenha atenção com os seus pensamentos, com suas palavras e com as suas intenções, porque isso vai para você. Lembre-se, tudo que a gente faz vai pra gente. Eu tô mandando alguma coisa ruim pro outro, vai pra você, aquilo vai voltar pra você com a mesma intensidade. A gente não ensina nada que não seja elevado dentro do Theta Healing. E a gente ensina isso. Se você está acostumado e ensinando o seu cérebro a estar em Theta de forma consciente, preste atenção com o que você pensa, fala, sente, porque aquilo vai estar mais rapidamente manifestando na sua vida. Então é um caminho muito lindo, muito abençoado, assim, eu sou eternamente grata por eu ter encontrado Vaiana e ter encontrado esse caminho. Eu entrei nele sem saber nada, eu não sabia nada sobre Theta Healing. Apenas eu fazia todos os cursos de cura que vinham na minha frente, era só isso. E aí uma amiga minha, que foi a mesma amiga onde eu estava com ela quando eu encontrei Paulo, foi a mesma amiga que foi comigo naquela livraria, que conhece a minha história sabe. Então a mesma amiga, ela ligou pra mim e falou assim: Fran, tem um curso chamado Theta Healing, um negócio assim, é um curso aí, de cura. Eu falei: Paty, que curso que é? Aí ela falou assim: não sei nada, só sei que disseram que é um curso bom. Vamos fazer? Aí ela falou: Fabiane, exemplo de quê? Tem algum exemplo? Que exemplo você quer? Me fala que eu digo. E aí ela falou: vamos fazer? Eu falei: vamos. Aí eu perguntei pra Paulo, meu marido, aí ele falou: tá bom, amor, faz, você tá sentindo, faz. Eu não sabia nada, eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, eu não sabia o que fazia, eu não sabia nada. Eu não sabia nem que fazia sessão, eu não sabia nada. Eu só liguei para uma amiga minha, Janice Martins, que também é uma instrutora. Foi ela fez o curso no Rio de Janeiro e ela pediu para alguém vir do Rio de Janeiro para dar aqui em Salvador. E foi a primeira turma de Salvador, foram cerca de 32 pessoas. Então a gente fez o primeiro curso em Salvador, que ela trouxe esse pessoal lá do Rio de Janeiro, do Theta Healing Brasil, de Gustavo Gitt. E quem deu o primeiro curso pra gente foi Lúcia Bastos. Ela veio e deu pra gente o básico. E foi um curso muito lindo. E no primeiro dia de curso, eu falei assim: caramba, mas isso que eles estão ensinando eu já faço. Eu fiquei assim: meu Deus do céu, isso eu já faço, isso eu já sei. No segundo dia, no terceiro dia, eu tava assim: meu Deus, que ferramenta impressionante.
E eu estava extremamente agradecida. E aí eu não quis mais parar. Eu fiz o avançado, que é um outro nível. É um nível que a gente reprograma completamente, faz uma reprogramação bem profunda no subconsciente, onde a gente acessa outras coisas bem especiais. O digging, que é depois, que a gente faz um processo profissionalizado, é como se você fosse ficar mais profissional. E você pode fazer para você ou para o outro. Em como encontrar as crenças e ir profundo no subconsciente de alguém com velocidade, com eficiência. Tem várias técnicas para isso. Então a gente aprende esse e aí depois abre-se um campo de outros cursos. São 20 cursos dentro do Theta Healing. Cada curso ele trabalha um aspecto muito profundo e verdadeiro dentro dessa técnica. Theta Healing é incrível, fiz uma única sessão e fiquei encantado, simplesmente incrível. Clayton fala exatamente de conexão com onda teta. Como assim, Fábio, um exemplo de conexão com onda teta? A onda teta é uma frequência de onda que a gente acessa quando a gente está dormindo. Quando o nosso cérebro baixa as frequências, ele entra em teta. Então, quando a gente faz uma meditação, uma condução cerebral, que o nosso cérebro entra em teta. E a partir daquele momento, e a gente explica dentro do curso quando é que você vai saber que o cérebro está em teta, e você acessa aquilo, e a partir daquilo você fica naquela consciência, e você começa a fazer todo o trabalho com você ou com a pessoa. Então, não tem um exemplo específico de onda cerebral teta, mas a onda cerebral teta é uma onda cientificamente comprovada que é de 4 a 7 Hz, que todas as pessoas, o cérebro de todas as pessoas entram nessa onda quando elas estão dormindo. E a gente ensina o cérebro a entrar nessa onda estando acordado, e a partir daí a gente faz todo o processo dentro do Theta Healing, entendeu? Mas é isso. Então eu estou aqui para dúvidas, a gente só tem agora 2 minutos para eu responder alguma pergunta. Enquanto vocês fazem a pergunta, o curso vai começar agora, sexta-feira. O valor do curso é tabelado pelos Estados Unidos. A gente não altera esse valor. Então é o valor que eles trazem pra gente, mas é dividido no cartão pela plataforma de PagSeguro. Eu tenho o link que vocês entram e fazem a inscrição. As vagas são limitadas, mas eu abri essa semana, então ainda tem vaga. O que mais? Vai começar sexta-feira, 1h da tarde, sexta-feira de 1 às 20, sábado de 9 às 18, domingo de 9 às 18 pela plataforma do Zoom. Então eu preciso, quem quiser, precisa entrar em contato comigo para eu botar o link, apesar do link estar na minha bio, e também o link está no arrasta para cima dos meus stories. Você pode ir lá, acessar o link, entrar na plataforma, na página de acesso à inscrição, fazer a inscrição, mandar para mim o seu comprovante e aí eu lhe mando as senhas, o cadastro dos Estados Unidos e a gente vai fazendo tudo junto. Então assim, do fundo do meu coração, eu acho que todo mundo deveria fazer. E olha, refazer o curso é algo fantástico. Qualquer pessoa que refizer o curso paga apenas 50% do valor e você pode dividir da mesma forma. Então é só falar comigo. Então tem essa possibilidade também. E eu convido vocês para esse caminho de cura, de autoconhecimento e de conexão com o universo fabuloso. Então eu aguardo vocês. Quem quiser, fala comigo no direct, tá bom? A gente vai começar sexta-feira. Então um beijo no coração de vocês, uma linda noite e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchauzinho.